Olá, irmãos. Vamos fazer o estudo de Apocalipse, capítulo 16. O capítulo 15 e o capítulo 16 fala da quinta etapa paralela das 7 do livro de Apocalipse. Nós falamos que dos 22 capítulos, nós temos 7 etapas paralelas. Ou seja, 7 histórias sendo contadas, repetidas, de forma diferente. Né? Sempre acontecendo e Jesus voltando. No capítulo 15 e 16, aqui a ideia é sentenciar os homens à condenação eterna. É o juízo final. Tudo é afetado. Ou seja, a ira de Deus sendo derramada. Então, no capítulo 15, houve um interlúdio, porque a igreja está sendo glorificada no céu e fazendo um culto ao Senhor, louvores, adoração, cântico de Moisés, cântico do Cordeiro. E agora, no capítulo 16, o anjo pega agora as taças e agora vai haver o flagelo. Ou seja, são as 7 taças da ira de Deus. E cada taça dessa representa um flagelo em cima da humanidade. E ele vai dizer agora, a partir do versículo 1, ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, uma grande voz vindo do santuário. Essa voz é de quem? É do próprio Deus. Dizendo aos 7 anjos, é Deus dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, ou seja, da minha cólera, da cólera de Deus, derramai sobre a terra. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Quem são aqueles portadores da marca da besta? São aqueles que têm o espírito da besta, são aqueles que não aceitaram a Cristo, que não foram selados com o Espírito Santo. Foi aqueles que adoraram a imagem da besta, que preferiram apostatar, alguns apostataram da fé, e esses sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Sofrimento, muita dor, muita doenças. Evidentemente que aqui nós vamos tratar uma coisa semelhante aconteceu com as pragas do Egito. Então aqui há uma semelhança do que aconteceu ali. Evidentemente que nós vamos que Apocalipse é no sentido figurado. Né? São coisas simbólicas, mas aqui simboliza o sofrimento daqueles que foram condenados à morte eterna. Esses não terão paz nunca mais na sua vida, porque estarão em sofrimento pelos séculos dos séculos, sendo atormentados. Não é aniquilados. A Bíblia não fala em aniquilamento, porque o sofrimento é o tormento. E ele vai dizer, já agora o segundo flagelo, a segunda taça. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Nós vimos lá nas trombetas que era 1/3 da vegetação, 1/3 do mar, 1/3 das águas do rio, era de forma parcial. O mundo está acontecendo, no momento, as trombetas sendo tocadas, e havendo poluição nos mares, havendo
guerras, poluição de todos os tipos, guerras marítimas. Mas aqui, quando se fala na ira de Deus, na taça, no segundo flagelo, aqui atinge todo o mar. Aqui é como não tivesse mais vida marinha. É como tudo fosse atingido. Então você vai ver que o sofrimento é muito grande. Por quê? Porque todo o comércio, né, uma grande parte do comércio, ele é feito através, né, desses mares. E aqui ele fala numa condição que fica intransitável. Mas nós vamos ver que isso aqui, na hora que Jesus volta, isso aqui é muito rápido. É muito rápido, porque aqui já é o sofrimento para sempre. Aqui é simbolicamente dizendo o que é que vai acontecer depois da grande tribulação, quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, arrebatar os salvos, ressuscitar os mortos, e aqueles que ficarem serão lançados no lago de fogo. Esses aqui é que receberão a ira de Deus, as taças de Deus. Essa ira de Deus era derramada. E agora vai falar no terceiro flagelo, que agora acontece sobre os rios e que também viram sangue. E aqui você tem uma coisa também semelhante, como lá aconteceu lá no Egito. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. As águas potáveis. Então é um sofrimento de sede. As pessoas não têm mais opções de água potável para... Aqui mostra simbolicamente o sofrimento humano daqueles que não aceitaram a Cristo. Imagina um mundo momentaneamente sem água, com sede. E o pior é que esse povo aqui, esse sofrimento, porque a morte foi lançada no lago de fogo, a morte, o falso profeta, a besta do mar, o dragão e todos os ímpios. E eles vão querer morrer e não podem. Com dor, com sofrimento, com sede. Esse aqui é mostrando simbolicamente como vai ser o sofrimento daqueles que rejeitaram a Cristo. Então, nós temos que entender que o nosso maior desafio é a salvação. E se muitos soubessem, buscavam a Deus enquanto há tempo. Que a salvação é hoje. Amanhã você pode não estar vivo. Se você morreu sem Cristo, você vai passar por tudo isso. Tudo isso. Então eu vi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos dos profetas. E aqui nós vamos ver que eles pediam a Jesus para vingar o sangue daqueles que morreram inocentemente por defender o evangelho de Cristo. E agora estão aqui dizendo: olha, tu és justo, tu és santo, porque aqui está se cumprindo, né, aquilo que eles tanto pediram para que fosse realizado. Mas Jesus tinha dito que ia chegar o tempo, e enquanto não se completasse o número, isso não aconteceria. Mas depois que o número foi completado, aí a ira de Deus é derramada sobre esses que não aceitaram, né, uma vida em comunhão com o nosso Deus. Ele vai dizer ainda: também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. A justiça de Deus sendo aqui proclamada. Jesus, ele veio a primeira vez entre nós como forma humilde, entrou em Jerusalém montado numa jumenta.
Ele tinha duas naturezas, humana e divina. E ele depois morreu em nosso lugar, ressuscitou, subiu aos céus. E ele ficou até a sua segunda vinda como nosso intercessor. Ele estava esperando, ele é paciente, ele é longânimo, para que muitos viessem a se arrepender e colocar a fé nele, no que ele fez naquela cruz. Mas agora, quando ele volta pela segunda vez, ele não volta mais numa jumenta, montado numa jumenta. Ele volta num cavalo branco, simbolicamente. Ele volta com a espada, ele volta para julgar. Ele é juiz agora. Ele agora vem para julgar. Ele é justiça. É isso que nós temos que entender. Mas agora é derramado o quarto flagelo. A quarta taça. É a ira de Deus sendo derramada agora sobre o sol escarlate. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram no nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Interessante é que eles blasfemaram, mesmo vendo tudo isso. O sol escaldante, o sol foi afetado, a devastação das florestas pelas queimadas, o mundo, o calor infernal, sem suporta o sofrimento. Mas ele mesmo assim blasfemando de Deus. O que é que nós concluímos com isso, irmãos? Que o sofrimento não leva o homem a Deus. O sofrimento não leva o homem a Deus. Somente Jesus leva o homem a Deus. Somente Jesus para levar o homem a Deus. Isso aqui é interessante. Mas agora, vamos falar do quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, ou seja, se tornou em colapso, em derrota. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiu e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, aqueles que adoraram a besta, aqueles que tinham o anticristo, aqueles que viviam uma vida profana, uma vida mundana, uma vida sem Cristo, mesmo assim continuaram, mesmo com sofrimento, blasfemando ainda contra Deus, porque não tem mais nenhuma chance. Agora é o juízo final, ou seja, a ira de Deus sendo derramada, não tem mais saída, não tem mais arrependimento, não tem mais chance, não há mais misericórdia. É isso que está acontecendo. Mas agora é derramado o sexto flagelo, a sexta taça. Derramou o sexto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. As águas secaram porque aqui esse rio causava separação de povos. Agora aqui é como a união dos povos. É nesse sentido. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Olha aqui agora quem está reunido. O dragão, a boca da besta, que é a besta do mar, a boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que representa operadores de sinais miraculosos, porque esses têm poderes, mas não são onipresentes, nem onipotentes, nem oniscientes. Só Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas esses tinham poderes, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los à peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Aqui é como se fosse a questão que tem um momento que quando Jesus voltar, tudo será
resolvido. Vamos ver que haverá novos céus e nova terra. É aqui que se define tudo. Ou você terá a oportunidade de estar com Cristo por toda a eternidade, ou sem Cristo por toda a eternidade, que é a morte eterna. Mas agora ele vai dizer, eis que venho sem demora. Eis que como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Ou seja, está preparado, corpo, alma, espírito, irrepreensível para o dia do Senhor. É isso que ele conta, aqueles que estão lá no altar de Deus, estavam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar, em hebraico, que se chama Armagedon. Armagedon aqui é uma coisa simbólica. É como se fosse, muitos entendem que é uma batalha campal, onde Jesus vai lutar, onde os especialistas falam que Jesus vai morar 1000 anos na terra. Não há nenhum sentido nisso, né? O reino de Jesus disse, meu reino é espiritual. Jesus já fez o que tinha para fazer aqui. Então isso aqui, Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca, como está em Tessalonicenses, né? Isso é simbólico, é a vitória de Cristo, né, sobre todos esses. Ele vai dizer agora o 7º flagelo. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Ele vai dizer agora, e as grandes cidades se dividiram em 3 partes. Caíram a cidade das nações, e lembrou Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o caso do vinho do furor da ira. Nós vamos ver que a Babilônia era aquela representada pelo poder religioso, político, econômico, e descrito por uma grande meretriz que se prostituía e fazia com que as pessoas tivessem prazeres mundanos, um sistema mundial de poder de corrupção. Então, é preciso primeiro que essa Babilônia, ela caia, que caia o dragão, que caia o falso profeta, que caia o anticristo, para que Deus venha agora fazer com que surjam novos céus e nova terra. É preciso que esse quarteto do mal seja destruído. E nós vamos ver agora a partir do capítulo 17 a 19, que esse quarteto do mal ele vai cair para que Deus possa agora concluir a obra redentora da humanidade. Mas também ele vai concluir dizendo, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Um talento aqui é em torno de, 50 quilos, possivelmente. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobre modo grande. Evidentemente que aqui é figurado, irmãos, é simbólico. Mas vamos ver aqui que o 4º flagelo, você vai ver chuvas de pedra para dizimar aqueles que não se salvaram, aqueles perdidos, aqueles que vão todos passar toda a eternidade no Guiena, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. É isso que esse capítulo nos fala. Que Deus continue nos abençoando sempre.